quais os impactos que o chamado tarifaço recentemente imposto pelo governo Trump a alguns países, como por exemplo o Brasil, pode ter no comércio exterior. Vamos falar sobre importações e exportações e estratégias de como os empresários podem minimizar os impactos dessa tarifa recentemente imposta. Olá, eu sou Renata Lillywhite, advogada de imigração, e esse é o Cruzando Fronteiras. Hoje nós vamos conversar com Lúcia Jennings, a presidente e fundadora do Brazilian American Chamber of Commerce for the Southeast, aqui nos Estados Unidos, com sede em Atlanta. Olá, Lúcia, muito prazer tê-la aqui hoje com a gente. Muito obrigada por ter aceitado o convite e fala um pouquinho sobre você. Vamos começar aí esse bate-papo. Vamos sim, Renata. Primeiro de tudo, muito obrigada por me chamar para fazer parte do seu programa. Já sou fã. Estou sempre vendo você, entrevistando as pessoas e certamente trazendo informações muito importantes para a nossa comunidade. É um prazer muito grande estar aqui. Como você falou, eu sou executiva, já trabalhei quase 27 anos na Coca-Cola e hoje trabalho para Golden State Foods, onde eu sou diretora de suprimentos. Então, essa área de tarifaço, ela está trazendo muito impacto, né, para como nós estamos fazendo nossos negócios, porque veio assim, não é, de um dia para o outro, uma tarifa tão alta para o Brasil. Verdade, Lúcia. É importante que você, né, esteja aqui conosco discutindo isso, porque você está trabalhando nessa área, né, de importação. Então, a sua visão, né, não só como presidente da Câmara de Comércio, já com muita experiência aqui nos Estados Unidos e tudo lidando com empresários, né, com essa internacionalização que é feita também através da Câmara, mas também no seu próprio negócio, né, como executiva, né, do negócio onde você trabalha. Então, é importante ter a sua visão, né, e esclarecer as dúvidas do público, porque tem muitos empresários, muitas pessoas no Brasil e aqui preocupados, né, os que exportam para cá, os que exportam de lá, né, estão preocupados com essa tarifa de 50% imposta pelo presidente Trump, que entrou em vigor no último dia 6 de agosto. Então, exatamente por isso é muito importante que você esteja aqui hoje com a gente conversando sobre isso, pela sua experiência pessoal, né? Você como executiva, que trabalha já aqui há muitos anos, e como presidente da Câmara de Comércio, você lida com muitos empresários, importadores, exportadores. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre o impacto do tarifaço, como é que a gente pode esperar, né, esse impacto nas importações. Explica pra gente os produtos que estão sujeitos, os isentos. Vamos começar aí o nosso bate-papo. Vamos sim, Renata. Então, essa questão das tarifas, ela já vem se apresentando ao longo da campanha do presidente, né? Uhum. O presidente Trump, quando fazia sua campanha, dizia que ia dar tarifas a todos os países que tinham negócios com os Estados Unidos em que havia um déficit. Então, a princípio, o Brasil, como tem um superávit, não é, com os Estados Unidos, ele achava que só ia ficar naqueles 10% porque era o que havia sido combinado a partir de que havia um superávit entre os negócios do Brasil com os Estados Unidos. Só que houve um detour, que a gente chama, né? Porque recentemente, desde julho, que o presidente resolveu impor ao Brasil uma tarifa de 50%, que não tem praticamente a ver com um trade, não é entre negócios, é mais uma questão realmente política. E essa questão política, ela também traz dois aspectos. O primeiro é que os Estados Unidos está muito preocupado com a ascensão da China nos países da América Latina. E o Brasil, hoje, é o terceiro maior exportador de grãos para a China. Então, esse relacionamento China-Brasil é muito forte. Principalmente por causa dos BRICS também, exatamente, né? E aí vem a questão também dos BRICS, que esses países como o Brasil, né, a Rússia, a Índia,
elas estão ali ligadas, não é, para se fazerem negócios entre si. Exato. E aí eles se tornam também uma potência. Então, isso trazendo esses aspectos, né, nós hoje, o Brasil, estamos sendo, recebemos, não é, essa notícia de que as tarifas de negócios entre o Brasil e os Estados Unidos iriam aumentar para 50%. Na verdade, entrou em efeito no dia 6 de agosto. Com isso, o café, as frutas, as carnes, os sapatos, nós mulheres que gostamos tanto, eles estão na lista dos produtos que serão tarifados. Sim. Já aviões, né, peças para aviões, certas motores, né? exatamente. Celulose, metais preciosos. Né? Exatamente, metais, porque também tem uma outra área em que os Estados Unidos está muito focado, que é a área de minerais raros. E o Brasil é muito forte nessa área, porque nós temos muitos minerais. E o que acontece? Esses minerais, eles são usados para o futuro em que a gente já está trabalhando, que é o AI, não é? Para você ter toda essa tecnologia, você vai precisar desses minerais, porque você vai ter que ter mais bancos de dados, e isso aí utiliza muito disso, e também tem os celulares, todas essas formações de tecnologia, elas requerem esses minerais. Então, o Brasil hoje, ele tem uma grande exploração desses minerais e pode até expandir mais, porque nós temos isso no nosso solo. Já os Estados Unidos não têm isso. E ele está procurando esses minerais em todos esses outros países que você diz assim, mas vem cá, a Indonésia, por que ele colocou 49%? Por que ele colocou... Aí você vai ver que por trás disso é a questão também dessa busca de uma sustentabilidade para ter esses minerais para os Estados Unidos. Na África também, nos países da África, né, que tem mineração. Exatamente. Esses metais raros, né? Exatamente. Minérios raros e realmente é uma das, né, propostas dele, realmente é ir atrás disso para melhorar a parte, principalmente tecnológica, né, dos celulares, como você mencionou e tal. Agora, Lúcia, me fala uma coisa. Bom, isso, obviamente, gera uma preocupação, né, no mercado de trading. Me fala como é que um empresário, vamos começar pelas importações, né? Como é que um empresário, vamos dizer, aqui nos Estados Unidos, que importa café do Brasil, né? Como é que ele pode se preparar para isso? Eu me lembro que a gente estava conversando também antes do programa sobre a questão do frete, você mencionou algumas coisas, eu acho que é importante também colocar essa informação para que as pessoas saibam o que não está incluído na tarifa, o que está, mas como é que está a sua área da importação, por exemplo, de produtos do Brasil? Como é que você está vendo isso? Como é que vocês estão se preparando para isso? Olha, a gente tem que diferenciar, porque o café, por exemplo, como você mencionou, você não tem como não ter que pagar uma tarifa, porque é um produto que é produzido no Brasil, que não é parte da nossa indústria, né? Verdade. E não são todos os países do mundo que conseguem criar café. O café, hoje, ele vem do Brasil, o café arábica, que na verdade o Brasil é o maior produtor desse café. Ele é da Colômbia, ele tem outros países, que é como se fosse, o mundo tem uns cinturões, né? Dos produtores. Dos produtos que são aptos àquelas regiões. Então, o café no Brasil, ele realmente estará sujeito a essas tarifas, a não ser que nessas negociações que estão havendo entre o nosso ministro da Fazenda no Brasil, que vai ter também conversas aqui com o ministro dos Estados Unidos, para ver se a gente consegue
flexibilizar um pouco, por exemplo, fazer uma negociação do minério que eles estão tão interessados e aí tira o café. Então vamos ver como é que a gente consegue isso, porque esses produtos agrícolas, eles são muito limitados, porque eles só crescem naquele país. Exato. Ou eles são parte de uma indústria, não é, de produtos agrícolas daquele país. E um exemplo é o suco de laranja. Nós somos o maior produtor de suco de laranjas do mundo, né? Foi interessante que nós também somos uns grandes produtores de celulose, que é a madeira, né? Uhum. E ele isentou a madeira, né? Porque a madeira já é um produto que é muito importante para fábricas de papel. Exato. Não é? Tudo isso. Então, houve algum tipo de escolha quais são os produtos agrícolas em que eles vão taxar e não vão taxar. Uhum. Já os fabricantes de produtos finais, como os motores que você falou, mas também vamos voltar para o sapato, sim, né? Sim, você claro. Vê o sapato. É complicado, porque nós temos uma indústria de sapato, não é? Sim. Que é muito forte. 80% da fabricação de sapatos hoje no Brasil, elas são exportadas para os Estados Unidos. Então, eu como fabricante de sapato, o que eu faria? Eu faria uma empresa aqui nos Estados Unidos, uma fábrica, que pudesse, vamos dizer, exportar parte do semifabricado e terminava o produto aqui nos Estados Unidos. Então, isso daí você pode fazer algum tipo de uma estratégia de que você... É como a Zona Franca de Manaus, ela pode exportar pela Zona Franca de Manaus, porque ela tem uma isenção, não é, de exportação. Só que, muitas vezes, a matéria-prima chega em Manaus, aí vem umas partes que já são pré-fabricadas, e você, quando eles faz montam. O component, aí você pode montar e, então, diminuir a sua tarifa. E, logicamente, que o Brasil, numa situação como essa, em que ele está hoje, ele vai ter que procurar novos parceiros. E essa questão até do café foi interessante, porque no dia em que o Brasil foi tarifado 50%, a China entrou no Brasil e disse, olha, nós já vamos abrir para o mercado de café de não sei quantos por cento a mais. Então, é uma questão de oferta e procura, né? Sim. Então, alguém está me procurando, aquele não está me interessando, eu já vou vender para outro. É verdade. Então, você tem que abrir um pouco mais, diversificar um pouco mais os países em que você vai fazer negócios. E nisso eu acredito que vai fortificar também essas alianças que o Brasil tem de Free Trade Agreements com outros países, até da América Latina, outras partes do mundo, para poder minimizar essas tarifas. Sim, é interessante isso que você falou sobre a China, né, que autorizou, pelos dados que eu tenho aqui, 183 empresas brasileiras a exportar café, né, para eles, no mesmo dia em que o presidente Trump assinou né, a ordem executiva falando sobre a tarifa, né, impondo a tarifa de 50%. Então, realmente o Brasil... cada vez mais está fazendo negócios com a China e com outros países, Índia, né, principalmente os do BRICS, né, do grupinho. E é uma coisa que preocupa os Estados Unidos, até mesmo em relação à moeda, né? Exatamente. Por causa do dólar, né? Exatamente. Que também essa foi uma, acredito eu, essa pressão, né? Essa pressão nos países, ele também agora que o presidente querendo... Trump sofreu, assim, sentiu uma pressão, porque ele está com a Índia com também, medo. Ele está indo atrás da Índia da mesma força em que ele está indo atrás do Brasil, exatamente, com medo de que se estabeleça uma nova moeda entre os BRICS, que jogue para o lado o dólar, e é uma ameaça real, né? Que realmente, porque tivemos aí essa última reunião, eu até estava no Brasil quando teve essa última reunião, né, dos países dos BRICS e estavam falando sobre isso. O presidente Lula falou diretamente sobre essa possibilidade de criarmos uma moeda para acabarmos com, né, a supremacia do dólar, né, no mundo inteiro. Então, é importante que os BRICS se fortaleçam, claro, né? Mas essa, como a gente está discutindo aqui, foi uma das coisas que também acho que fizeram com que o presidente Trump ficasse mais, né, assim,
disposto, reagisse, reagisse, né? Exatamente. De forma mais enérgica com relação à tarifa dos 50%. É importante que os países negociem, né, Lúcia? Eu concordo com você que o que está acontecendo desde de janeiro é que isso está impactando todas as empresas em todos os níveis, né? Porque as decisões elas estão sendo impostas de uma rigidez e sem um aviso prévio, Exato, né? Exato, quase sem como que impulsivamente. Né? E aí, cada dia muda, né? Você começa desde o dia 2 de abril que a tarifa era isso, aí a tarifa mudou para ali, que eu estou negociando aqui. Então, essas incertezas, elas causam disruptions, né? Exatamente, até mesmo no mercado. Né? E até mesmo como você se programa, né? Exato. Você fazia um programa de 5 anos de planos de uma empresa, hoje você faz um plano e aí começa a fazer modificações naquele plano. Até na minha empresa, nós fazíamos preços, né, anuais. Agora os preços são a todo cora. É verdade. Né? Então, a cada 3 meses, o próprio fornecedor está ligando e dizendo, olha, eu tenho que mudar, porque a minha tarifa agora é essa. Eu não vou mais trazer o produto daquele país, vou mudar o produto para outro país para poder ter um benefício na tarifa. Então, tudo isso hoje está sendo acontecendo. E eu concordo com você plenamente, porque se houvesse umas discussões, não é, de uma maneira em que os Estados Unidos até entendesse que ele tem que lidar com esses países em emerging countries, né? Que há muitos anos a gente sabe, o Brasil está em ascensão, o Brasil está já foi para a categoria, mas nunca chega lá, né? Exato. Então, como é que a gente pode, não é, através e houve tratados, né, que trouxeram oportunidades para outros países, como essas alianças dos Estados Unidos com o Canadá e o México, né, através do NAFTA, tudo isso daí parecia que havia cooperação. E, no entanto, hoje os Estados Unidos estão indo contra o México, o Canadá, todo mundo, né? Exatamente. Então é difícil você... Tem que abrir o espaço para negociação. Seus aliados, né? Com certeza. Até porque, agora fazendo aqui uma analogia, não seria talvez o termo, mas vamos dizer aí, tudo se entrelaça, inclusive com a minha área de imigração, né, onde as pessoas ficam com aquelas incertezas, né, em relação a não só os empresários, como outros tipos de imigrantes, né, donos de empresa que já estão aqui ficam com incertezas, né? Porque tudo encarece, né? E ficam sem saber como que vai ser, né? Quem está querendo vir do Brasil fica naquela incerteza. Será que vale a pena, nesse momento político, econômico, abrir uma empresa nos Estados Unidos, ou mudar a minha empresa, ou abrir uma filial, né? Com certeza. Então, a gente tem que trabalhar com o cliente, imigrante, de uma forma olhando sob todos os pontos de vista, a perspectiva econômica, política, tudo isso, né, para ver e está mudando tudo na imigração também. Quase toda semana a gente tem mudanças também, muitas vezes, né, não previstas, claro, outras previstas que, né, estão sendo anunciadas pouco a pouco. Mas agora eu quero que a gente fale. Vamos falar sobre a Câmara do Comércio, como é que a Câmara do Comércio ajuda, né, os potenciais investidores, empresários que querem internacionalizar seus negócios, trazer os seus negócios para os Estados Unidos. Como é que a Câmara ajuda esse grupo de pessoas? É uma questão até de dizer que nós já estamos nos preparando, não é, para essas oportunidades, porque já tivemos agora no passado várias consultas de empresas e também ajudamos outras empresas a entrarem no mercado americano. Sim. E com isso nós montamos um grupo de liderança que é o nosso grupo de internacionalização, no qual você também faz parte, não é isso? Então esse grupo, exatamente, é justamente para, como você mesmo falou, vocês têm que estar ao par de tudo que está acontecendo para poderem ajudar esses empresários
nesse grande passo que é investir na abertura de uma empresa nos Estados Unidos. Certamente que você, parte do grupo de liderança, traz toda essa inteligência, né, toda essa informação sobre imigração. Temos também advogados que fazem a parte comercial. Sim. Temos também, que seria abertura de empresas, não é? E também esse a mudança, levar e trazer o dinheiro, como é que você vai poder fazer o seu border crossing da parte financeira. E temos também pessoas em relocação, como agentes de real estate, temos contadores. É um suporte, exato. Não é? A parte de marketing, para fazer um bom plano de marketing. Também temos a parte de fazer um plano de business plan. Exato. Então, tudo isso nós estamos fortalecidos para ajudar esses empresários. E o que é mais interessante é que nós também estamos indo ao Brasil falar sobre isso. A Gisele Goffman, que está hoje na liderança da Câmara como Executive Assistant, ela está hoje participando da FICOMEX, que é uma feira que está tendo em Goiânia de empresários interessados a internacionalizar. Então lá nós estamos falando sobre o nosso time de liderança e o apoio que a gente pode dar. E além de falar com os empresários brasileiros, eu gosto de dar ênfase às nossas conexões aqui nos Estados Unidos. Sim. Nós trabalhamos muito com o Departamento de Comércio dos estados no qual nós temos jurisdição. E esses estados, representantes desses estados de economia e desenvolvimento, eles trabalham com esses empresários em ajuda em isenção de impostos, não é? Conforme o número de empregos que você for dar, eles também te dão treinamento, algumas coisas que podem te ajudar nessa transição de trazer a sua empresa para cá. Esse guia, ele na verdade foi uma criança que eu gerei e pensei que havia uma necessidade de criar esse guia, e aí então eu me juntei com dois professores da Georgia State, que é a Maria Luísa e o seu esposo Celso, que me ajudaram a escrever o guia. Então eu sentava e dizia, olha, tem que falar sobre isso. Aí eu fazia toda aquela pesquisa, eles também, e aí fizemos esse guia, que na verdade é um guia completo, porque ele vai desde a abertura de uma empresa até como tirar uma carteira de motorista e onde colocar suas crianças na escola. Então você chega aqui, ou você está querendo vir para os Estados Unidos, você tem acesso a esse guia através não só do site da Câmara de Comércio, como também do Ministério das Relações Exteriores. Lá está o nosso guia, ele é totalmente grátis e ele então dá todas as informações sobre os 5 estados no qual a Câmara tem jurisdição. Então, se você vai sair do Brasil e querer ir para a Carolina do Sul, nós temos informações sobre a Carolina do Sul. E quais são os principais também produtos que são importados do Brasil para essas regiões e quais são as melhores oportunidades que você teria naquela região. Então, se você ainda não sabe o que você vai fazer, o guia também te dá uma ajuda no que você... É um guia mesmo, é passo a passo e vai te guiando para você tomar uma decisão na sua internacionalização. E hoje, como você falou, nós temos feito webinars, temos feito bastante eventos através dessa parte educativa que é trazida pelo guia, né? Sim. E com isso vamos agora é um projeto da GI, que é o BAC Academy, porque aí nós vamos tirar partes também desse guia e fazer ele em sessões que darão diplomas aos empresários que fazem parte do treinamento que ela está programando. Então, agradeço mais uma vez e espero que a gente tenha respondido questões, tenha elucidado
esse assunto sobre o tarifaço, né, esse tema tão impactante. Muito obrigada pelo convite, foi uma honra muito grande estar aqui com você. Se você gostou desse programa, não esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos e clicar no sininho para receber as notificações do próximo programa. Até lá!